Fala galera, continuando então os nossos exercícios, nós temos aí o exercício número 5, que ele diz: um corpo de massa igual a 200 gramas teve sua temperatura aumentada 40 graus Celsius ao receber 4 kcal ou quilocaloria. Determine o calor específico desse corpo. Então, vamos tirar os dados desse problema. Massa, 200 gramas. Quando ele fala a temperatura aumentada 40 graus Celsius, significa que ele aumentou. Então foi a variação de temperatura sofrida pelo corpo. A variação de temperatura sofrida foi de 40 graus Celsius. Cuidem, gente. Aumentada significa que se ele estava a 10 graus Celsius, passou a 50. Então é o quanto aumentou. Foi aumentada de 40 graus Celsius. Quando recebeu uma quantidade de calor de 4 kcal ou 4.000 calorias. Outra informação, esse K é de quilo. Quilo significa 1.000, então 4.000 calorias. E ele pergunta o calor específico. Então, que macete? Ou seja, 4.000 igual a 200 vezes calor específico vezes 40. 4.000 igual 4 vezes 2, 8 e 3 zeros. 4.000 divididos por 8.000 igual ao calor específico. Calor específico igual a 0,5 caloria por grau Celsius. Está aí o calor específico do corpo. Na número 6, ela vai te trazer um gráfico, então você vai tomar cuidado com isso. Ó. Para determinar o calor específico de um corpo desconhecido, um estudante forneceu calor para ele utilizando uma fonte de potência constante igual a 120 calorias por minuto e montou um gráfico com os dados obtidos. Sabendo que a massa do corpo é de 100 gramas, determine o calor específico do material em caloria por grau Celsius. Vamos reler e tirando os dados agora. Para determinar o calor específico de um corpo desconhecido, um estudante forneceu calor para ele utilizando uma fonte de potência constante igual a 120 calorias por minuto. Isso é a tua potência. 120 caloria por minuto. E montou o gráfico com os dados obtidos. Cuida com o gráfico, galera. Ó, gráfico, você tem temperatura em graus Celsius e tempo em minuto. E ele chegou a essa conclusão aqui. Ele saiu de 20 graus Celsius e ele chegou em 40 graus Celsius em 10 minutos. Então, se você olhar no gráfico, está assim. Quais são os dados que ele te traz? Que em 10 minutos, em uma variação de tempo de 10 minutos, houve uma variação de temperatura de 20 graus Celsius. Por quê? Porque você tinha uma temperatura inicial de 20 graus Celsius, temperatura final de 40 graus Celsius e a tua variação de temperatura foi de 20 graus Celsius. Então são essas informações que você tem até agora. A potência, o tempo e a temperatura. E ele pergunta o seguinte, ó, continua falando, sabendo que a massa do corpo é 100 gramas, então ele já te trouxe a massa de 100 gramas, outra informação importante. Determine o calor específico. Ele quer saber o calor específico do corpo. Então vamos lá, gente, ó. Você vai pensar logo de cara, ele está perguntando o calor específico? Ele está perguntando sobre a quantidade de calor. Ou que macete, vou usar que macete, professor, isso aí, ó. Que macete. E aí você começa a perceber algumas coisas. Variação de temperatura? Tenho. Calor específico? Quero descobrir. Massa? Tem? Tenho. Quantidade de calor? Não tenho. Então esse eu não tenho e esse eu não tenho. Então não posso deixar assim. Então eu vou ter que descobrir a quantidade de calor.
Mas ele me deu a potência. E potência, gente, é quantidade de calor dividido pelo tempo. Então aqui você vai conseguir descobrir a quantidade de calor. Tenho potência? Tenho. Tenho tempo? Tenho. Então descobre a quantidade de calor e substitui aqui. Então eu vou deixar de preto aqui, ó, para você lembrar que primeiro você vai ter que calcular aqui para descobrir a quantidade de calor e depois substituir lá. Potência 120 igual a Q divididos por 10. 120 vezes 10 igual a Q. Q igual a 1.200 calorias. Porque você tinha caloria por minuto e aqui você tinha minuto. Então você chegou em caloria. Então você já sabe que aqui é 1.200 calorias. Igual a 100, que é a tua massa, vezes o calor específico que você quer descobrir e a variação de temperatura que é 20. Então, 1.200 igual a 2.000 vezes calor específico. 1.200 divididos por 2.000 é igual a calor específico. Cortamos os zeros aqui. Ficou 12 divididos por 20. 12 dividido por 20 é 0,6. Então, teu calor específico é de 0,6 caloria por grama grau Celsius. Ok? Caloria por grama grau Celsius. Está aí a questão número 6. Vamos fazer a número 7, então? A número 7... ela requer um pouquinho mais de cuidado. Eu vou apagar aqui também porque eu vou precisar de um pouco mais de espaço. Então, a número 7. Vamos lá. Um aquecedor elétrico de 1.750 watts é utilizado para elevar a temperatura de 1 litro de água de 10 graus Celsius para 70 graus Celsius. Sabendo que há uma perda de 20% do calor para o ambiente, determine o tempo gasto para esse aquecimento. Dado o calor específico da água é igual é 1 caloria por grama grau Celsius e 1 caloria é 4,2 joule. Vamos agora reler e tirar os dados do problema. Combinado? Vamos lá. Um aquecedor elétrico de 1.750 watts. Isso é a tua potência. 1.750 watts. O que isso significa? Que se ele falou watts, ele falou joule por segundo. Então significa que em 1.750 joule é transmitido a cada segundo. Ok? Então aqui lembra, joule por segundo. Vou colocar assim, ó, 1.750 joule por segundo para que você possa lembrar. E depois ele te fala o seguinte, para levar 1 litro de água, então a massa é de 1 litro. 1 litro equivale a 1.000 gramas, ok? De 10 graus Celsius, temperatura inicial, 10 graus Celsius, temperatura final, 70 graus Celsius, o que corresponde a uma variação de temperatura de 60 graus Celsius positiva, porque estava 10, chegou a 70, então final menos inicial. E ele fala lá, ó, sabendo que há uma perda de 20% do calor para o ambiente. Ou seja, se você descobre toda a quantidade de energia necessária para aquecer a água, não foi tudo que a fonte te deu. Por quê? Porque tudo que a fonte te transmitiu foi 80% para aquecer a água e 20% foi para o ambiente. Então, desses 1.750 joule que a fonte está te fornecendo a cada segundo, 80% dele é destinado para aquecer a água, 20% te perde para o ambiente. Então, o que eu posso fazer, professor? Você pode pensar o seguinte, você pode descobrir a quantidade de calor que foi necessária para aquecer a água e fazer uma regra de 3, para daí descobrir qual a quantidade de calor total fornecido pela fonte. Como assim? Você vai pensar da seguinte maneira, vou fazer de preto.
você tem aqui, por exemplo, caloria, que é a quantidade de calor que você usou para aquecer a água, vou chamar de QA, e o percentual. Isso foi 80% do total. Então, se eu quero quantidade total, eu quero 100%. Quantidade total é que a fonte está me fornecendo. Certo? Então eu vou atrás desse carinha aqui. Quantidade de calor da água é massa da água vezes calor específico da água vezes variação de temperatura da água. Quantidade de calor da água é massa 1000 vezes 1, porque ele te deu esse valor, está lá no dado, 1 caloria por grama, graus Celsius e caloria, vezes 60. Então a tua quantidade de calor é de 60.000 calorias. Então você já pode pensar assim, opa, eu preciso de 60.000 calorias para aquecer a água. Então tudo que a fonte me forneceu, 60.000 aqueceu a água, mas ela forneceu mais, porque 20% perdeu. E eu não sei quanto é. Então eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar este valor que nós encontramos agora, aqui, ó, 60.000. E vou multiplicar cruzado, certo? Multiplicando cruzado, você vai ter 80, quantidade de calor total, igual a 60.000 vezes 100. Ou seja, a quantidade de calor total é 6 milhões divididos por 80. Cortou, cortou, quantidade de calor total. Aqui, gente, ó, dividir por 8 é a mesma coisa que dividir por 2, dividir por 2, dividir por 2. Então, nós temos aqui 600.000 dividido por 2, 300.000, dividido por 2, 150.000, dividido por 2, novamente, 75.000. 75.000 calorias. Ok? Professor, mas agora ele não me perguntou isso, ele perguntou quanto tempo. Então, para descobrir o tempo, gente, eu vou lembrar do seguinte, ó, potência é igual à quantidade de calor total dividido pelo tempo. Agora, se eu tiver potência em watt, eu preciso ter a minha quantidade de calor em joule. Então eu vou transformar em joule. Isso, quantidade de calor total é 75.000 vezes 4,2. O que vai te dar? Vamos deixar os zeros de fora, certo? 75 vezes 4,2. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 7, 14, 15. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 7, 28, 30. 0, 5, 1, 3. 1 vírgula aqui. Então, 315 e os 3 zeros que eu tinha deixado fora. 315.000 joule. Opa, agora eu posso substituir aqui. Então, eu vou colocar lá minha potência de 1750 igual a 315.000 dividido pelo tempo. Vou passar multiplicando. Tempo vezes 1750 é igual a 315.000. Vou passar dividindo. Ou seja, o meu tempo vai ser de 315.000 dividido por 1750. Cortei um zero. Então ficou 31.500 divididos por 175. Vamos fazer no seu rascunho. 31.500 divididos por 175. Vai te dar 175. 0 emprestou, ficou 4. Baixou, ficou 140. Baixa o 0, vai te dar 8. 5 vezes 8, 40. Foi 4, 7 vezes 8, 56 e 4, 60. 14. Fechou. E um 0 que sobrou lá. Então, o teu tempo foi de 180 segundos ou 3 minutos, porque se você dividir por 60, você encontra. O que isso significa? Vamos lá, vamos tentar interpretar esse problema. É que se você quer aquecer 1 litro de água,
e você usa para isso, sei lá, uma chaleira elétrica, por exemplo, com potência de 1750 watts, você olha do lado, ela está escrito 1750 watts. E você sabe que ela perde para o ambiente 20% dessa energia. Eu quero aquecer 1 litro de água na minha chaleira elétrica de 1750 watts. E ela demora quanto tempo? Sabendo que ela perde energia para o ambiente. Vou demorar 3 minutos para aquecer. É isso que você descobriu. Certo, gente? Até a próxima.